de Rebeca. Vamos lá. Mulher manipuladora, né, Rebeca. O casamento de Rebeca com Isaac pode ser descrito como um feito nos céus. E encontramos uma história no capítulo 24 de Gênesis, que apesar do começo tão bonito, que ela e Isaac tiveram o relacionamento de ambos, a sua vida familiar desmoronou por completo. Rebeca nunca aprendeu como administrar o seu lar. Nós podemos aprender muito com a vida de Rebeca, mesmo não sendo um exemplo daquilo que não devemos fazer na nossa vida, né? Então a gente vai aprender de uma forma de lição, né? A gente tem que aprender com pessoas que já passaram para que a gente não venha a cometer os mesmos erros da nossa vida, no nosso lar, né? Então vamos aprender com os problemas para a gente poder tentar evitar esses problemas em nossas vidas. E tudo começa quando Abraão envia o seu servo. A primeira parte da história de Rebeca nos conta como ela e Isaac, o filho que Deus prometeu a Abraão e Sara, se conheceram. Abraão deixou sua terra natal para seguir a direção divina ao local que Deus prometeu a ele e seus descendentes. E aí, após a morte de Sara, Abraão negou a sepultá-la entre as pessoas daquela terra. Ele comprou um local para fazer o sepultamento. De igual modo que quando chegou o momento de encontrar uma esposa para Isaac, Abraão se opôs a seu filho se casar com a filha dos idólatras daquela terra. E por essa razão, Abraão enviou o seu servo que mais confiava para encontrar a esposa para o seu filho Isaac. Ao encontrar os familiares de Abraão, o servo explicou o propósito do seu regresso à terra natal. Lá em Gênesis 24, no capítulo 24, no versículo 42 e 47, relata sobre o encontro do servo e Rebeca e como foi até a casa do irmão de Abraão. Vamos ler aqui. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que eu vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço e quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja a que escolheste para ser a mulher do filho de Abraão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro e desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então eu coloquei uma argola no nariz dela e as suas pulseiras nos seus braços. E o servo imediatamente reconheceu a mão de Deus, havia guiado ao encontro de Rebeca. Ela era parente de Abraão e era exatamente da família que vieram procurar. Ele prostou e adorou ao Senhor Deus. Os familiares de Rebeca também reconheceram
que o servo estava sendo guiado por Deus e disseram que ele poderia levá-la, se assim ela desejasse. Encontramos a clara resposta de Rebeca lá em Gênesis 24:58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Rebeca juntou seus pertences, os seus servos, dado a ela, e partiu com o servo de Abraão para um lugar desconhecido, para se tornar esposa de um homem que não conhecia. E ao responder, sim, eu quero, Rebeca expressou o seu desejo de obedecer a Deus. E a pergunta que cada um de nós deve responder é a seguinte: eu estou pronta para seguir a Deus aonde Ele me guiar, quando a sua direção estiver claramente definida? É algo que a gente tem que nos perguntar. E ter esse discernimento. E esse discernimento a gente tem quando a gente tem um momento de intimidade com o nosso Pai. E até mesmo nesse momento de intimidade com o nosso Pai, a gente fica na dúvida. Mas será se nós teríamos essa coragem? Já se perguntaram? Será se a gente está pronto, independente que não seja a mesma coisa de Rebeca, mas será se a gente está pronto realmente, né, para servir, para simplesmente ser guiada? Será se a gente realmente está pronto para viver os propósitos de Deus em nossa vida? Pronto, quando eu falo deixar as velhas coisas e seguir para onde o Senhor nos levar. Será se a gente está pronta com isso? Será se a gente está realmente pronta para isso? É uma pergunta que vocês têm que realmente pensar, né? Será que o que eu estou fazendo hoje, será se condiz com o propósito de Deus na minha vida? Que seja um trabalho, será onde você está trabalhando, é o local onde Deus quer que você esteja? Hoje a gente tem uma intimidade com o Pai e o Espírito Santo fala com você, fala claramente. Será se a gente está pronta para isso? Será se esse local onde você está agora é o local que Deus quer que você esteja? E que a gente realmente, assim como Rebeca fez, ela só apenas obedeceu. Ela só apenas obedeceu ao Senhor. Ela não pensou. Ela falou: eu irei. Eu vou. Eu vou. Ela não estava nem sabendo o que esperava ela lá na frente. Mas ela acreditou que o que Deus tinha para ela era bem maior do que ela poderia imaginar. E é uma história linda, né? É uma história de obediência. Nessa parte que a gente vê a obediência. E muitas das vezes a gente tem que pensar se realmente a gente está sendo obediente à palavra, se a gente está obediente aos propósitos de Deus. Será se eu falo assim: Senhor, eu quero ser guiada, Pai, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, eu quero uma conexão do meu espírito com o teu espírito, eu quero realmente ser guiada, Senhor, por Ti. Eu não quero viver os meus propósitos, eu quero viver os Teus propósitos. Será se a circunstância do nosso dia deixa isso realmente acontecer? Será se no primeiro vale, na primeira dor, será se não chuto o balde e vou por mim mesmo, pela força dos meus braços? Então é algo que a gente tem que realmente pensar e analisar. Será se eu estou sendo obediente? Será se o que eu estou fazendo hoje, estou sendo guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo?
que está em mim? É algo que a gente tem que pensar. Lá em Gênesis 24, continua a história de Rebeca, onde ela conheceu Isaac. Ela veio de um local onde ela não conhecia ninguém. Ela foi, simplesmente saiu, eu vou. Não sabia o que poderia esperar ela lá. Então, Rebeca e Isaac se conheceram. Lá em Gênesis 24, no versículo 63 e 67, relata aqui o que aconteceu quando Isaac e Rebeca se conheceram. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo. Quando Rebeca viu que vinha vindo camelos, Rebeca também, ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo. Quando viu que vinha vindo camelos, Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca, aonde Sara, a sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da mãe. Isaac, aqui a gente vê outra história realmente de obediência. Ele não pensou, ele foi lá e fez. Ele foi lá e já casou com Rebeca. Né? E o amor de Rebeca e Isaac era um sentimento mútuo, era um sentimento recíproco. Né? Eles se casaram, eles desfrutaram da bênção de Deus sobre as suas vidas. Mas teve algo que deixava eles tristes, né? Que eles já estavam casados há 20 anos e ainda não tinham filho. Isaac, ao invés de ficar achando que era incapaz, caraca, 20 anos, eu não sou pai. Não. Ele simplesmente faz como coisa que qualquer cristão que conhece a palavra, que tem um Deus vivo dentro da gente, que tem fé, ele orou. Isaac orou pedindo um filho. E Deus, como nosso pai, como nosso Abba, Deus respondeu às suas orações, dando meninos gêmeos. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele não deu só um filho, ele deu 2 filhos. E mesmo antes do nascimento dos gêmeos, Rebeca sentiu uma grande luta interior. Ela orou ao Senhor sobre isso. E Deus avisou a ela que estava grávida de gêmeos. A profecia de Deus a respeito dos gêmeos, dada do nascimento dele, é encontrada lá em Gênesis 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirão ao mais moço, ou seja, ao mais novo. Então Deus já falou com Rebeca. Nesse momento ela já estava tendo uma intimidade com o Senhor, que a gente vê que ela estava com aquela luta interior, angustiada, e ela simplesmente orou, ela simplesmente falou com Deus, que é isso que nós cristãos fazemos, né? É isso que a gente tem que fazer, é orar, é falar com o nosso Abba. É onde a gente não vê saída,
Mas para o Senhor há saída, porque é um Deus do impossível. Que deixa bem claro, Isaac orou, estava com 20 anos de casados, pediu um filho, ele queria um filho. E o nosso soberano, nosso Deus, deu 2 filhos a Isaac. Que lindo, né? Que lindo. E Rebeca, ela teve essa revelação, né? Ela já sabia o que iria acontecer. Ela já sabia o que poderia acontecer. Agora, Rebeca, ela teria que ser sábia, ela teria que entender o que iria acontecer depois que os gêmeos nascerem. E vamos adiante. Será se Rebeca, ela entendeu ou ela quis agir pelo braço dela? Eu vou fazer dessa forma. E muitas vezes a gente fica cega. A gente não enxerga. A gente acaba não enxergando o que Deus está nos falando. Ou finge que não vê. Ou finge uma demência que não vê. Às vezes é algo tão claro na nossa mente que a gente finge uma demência que a gente não vê. O Espírito Santo fala conosco e a gente ainda acha que é coisa da nossa cabeça, que não é o Senhor falando. Porque às vezes a gente não tem essa intimidade suficiente com o nosso Deus. Ou até mesmo a gente se deixa levar não pelo Espírito Santo, mas pelo nosso lado humano. E a Bíblia relata mais sobre os gêmeos, lá em Gênesis 25, no versículo 27 e 28. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque ele gostava de carne, dos animais, ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. A mãe preferia um dos filhos. E à medida que Esaú e Jacó ia crescendo, lutava. A luta continuava entre eles. Um dia Esaú voltou do campo para casa fraco e com fome. Como ele estava tão faminto, naquele momento, vendeu o seu direito de herança como filho primogênito a Jacó, em troca de um ensopado de leitilha. Esta atitude permitiu que Jacó tivesse direito à maior porção da herança e uma bênção maior espiritual. Ao envelhecer e perder sua visão, Isaac decidiu que era o tempo de dar sua bênção ao seu filho mais velho. Rebeca percebeu que estava para acontecer. Queria Jacó, o seu filho favorito, recebesse a bênção em lugar de Esaú. Olha só como Rebeca foi tola. Como ela simplesmente... O Senhor falou com ela, ele disse claramente o que iria acontecer. E ela foi agindo pela força dos próprios braços. Ela foi agindo pelo que ela queria, não pelo que o Senhor tinha falado para ela. Ela não deixou acontecer. Então, aqui a gente vê mais uma vez, ela não se permitiu ser guiada pelo Espírito Santo. Ela não se permitiu realmente viver o que o Senhor tinha falado para ela. Lá no começo ela obedeceu, mas aqui ela não obedeceu. Aqui ela não obedeceu. E olha o que foi que ela fez. Ela convenceu Jacó a enganar o seu pai.
E ainda ajudou Jacó a fazer isso. E foi assim que Jacó recebeu a bênção de Isaac no lugar de Esaú. E quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ficou muito furioso. É claro, ele deve ter ficado muito mal, deve ter ficado se sentindo enganado, traído pela própria mãe, pelo próprio irmão. E ele quis matar Jacó. Para salvar sua vida, a mãe, aquela mãe que preferia um dos filhos ao lugar do outro, no caso ela preferia Jacó, ela simplesmente enviou Jacó à casa do seu irmão, Labão. E Jacó viveu e trabalhou na casa do tio durante 20 anos. Quando finalmente reingressou ao seu lugar, sua mãe Rebeca já havia morrido por causa de fraude. Rebeca nunca mais reviu seu filho favorito. Olha o que pode acontecer quando a gente desobedece, quando a gente age pela força dos nossos braços. Ela amava tanto aquele filho que era o preferido dela. Talvez porque ele passava mais tempo com ela e Esaú já gostava de ficar caçando. Enfim. Eu acredito que não tem essa divisão de amores entre mãe e filho. Eu não sou mãe, não sei ainda. Mas eu acredito que não. Minha mãe sempre falava que o amor é o mesmo. Pode ser que o apego um com o outro não seja o mesmo. Vocês é que pode falar isso, que vocês são mães. Eu não sou mãe ainda, mas eu creio que não é isso. Acho que o amor é diferente. Digamos que são amor diferente. A maneira que eu amo meu filho, número 1, é diferente da maneira que eu amo o filho. Mas o amor é amor grande. Mas a mãe deixar o filho de lado para poder querer algo só para o outro. Olha o tamanho da desobediência. Olha o que foi que Rebeca fez aqui. Ela começou tão bem lá no começo da história. Ela começou uma história tão linda de obediência. E aqui não. Aqui ela... vou resolver. Ele falou assim, mas aqui quem vai fazer é o meu jeito. Eu que vou fazer do meu jeito. Não é do jeito que o Senhor quer. É do meu jeito. E muitas vezes a gente fica cego na nossa vida. De querer fazer as coisas do nosso jeito, sem pelo menos consultar o Senhor, se pelo menos orar. E olha, quando a gente realmente está tendo intimidade com o Pai, você chega no local e a pessoa se abre para você na sua frente, até as coisas erradas que ela faz. Até as coisas erradas que ela faz, ela fala para você. Porque ali não é você que está ali, é o Espírito Santo que está em você. E o Espírito Santo está indagando e ela está falando na sua frente o que é. Isso já aconteceu comigo essa semana e eu fiquei impressionada como Deus agiu assim de uma forma tremenda. Eu falei, Senhor, eu vou entrar naquele lugar, Espírito Santo. Mas quando eu chegar lá, Senhor, eu não quero que seja eu entrando, eu quero que o Espírito Santo em mim, ele fala comigo se aquele lugar é para mim. E simplesmente eu sentei na frente da mulher, comecei a conversar com ela e ela começou a falar coisas erradas que ela fazia. Coisas que eu cheguei a contar para meu esposo, ele falou assim, ela é louca falar uma coisa dessa? Eu digo, ela se desabafou para mim, do meio do nada, assim. Então, assim, eu falei, quando a gente realmente resolve obedecer, quando a gente realmente resolve não viver o nosso propósito, mas viver o propósito de Deus e se permitir ser guiada pelo Senhor, se permitir ser guiada pelo Espírito Santo, não tem como, não tem outra. Ele vai mostrar para você claramente. Ele vai mostrar. A mulher simplesmente sentou e eu comecei a fazer umas perguntas e ela falou. Ela simplesmente falou as coisas erradas que ela fazia naquele lugar. E eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo. Ele falou, filha, é isso. Esse lugar não é para você. Isso, muitas das vezes Deus mostra pra gente. Aí vem a sabedoria. Será se eu for tola permanecer aqui? Deus já me mostrou.
Ele já mostrou claramente, saindo da boca da pessoa. Será se eu ficar aqui nesse lugar? O que Deus está achando disso? O que o Senhor está achando disso? Eu não permiti viver os propósitos dele na minha vida? Então, assim, é algo sobrenatural o que Deus mostra pra gente. E o que aprender, né? Com essa lição tão linda, né, de Rebeca. O que aprender com essa mulher, né? A Rebeca, ela se conservou pura para o seu futuro esposo. E ela tinha realmente aquele coração disposto a servir. Ela serviu, né? Ela serviu Eliese, o servo de Abraão. Ela deu água e também aos seus camelos. E é isso que acontece conosco, né? Que a gente venha realmente aprender com esses mentores. Porque a Bíblia tem muita história que remete, muita história que nós estamos vivenciando hoje. E o que nós podemos aprender? O que aconteceu na casa de Isaac e Rebeca? Quando começaram a errar? Quando Rebeca simplesmente desobedeceu. Quando realmente ela quis agir pelos próprios impulsos. Foi um começo tão bonito, uma perfeita combinação de Deus, né, que eles deveriam ter vivido felizes para sempre. E o que podemos aprender com a vida de Rebeca? Em primeiro lugar, lembre-se da completa fé em Deus que Rebeca mostrou, quando disse ao seu servo de Abraão, sim, eu quero. Ela estava disposta a ir a um lugar, a uma terra desconhecida, para ser esposa de um homem desconhecido. E a pergunta é, nós temos esse mesmo tipo de fé em Deus? Rebeca, no entanto, esqueceu da soberania divina, pois Deus já tinha dito que o seu filho mais velho deveria servir ao mais novo. Ela deveria ter confiado em Deus e esperado ele agir. Ao invés de ter esperado, ela decidiu fazer tudo à sua própria maneira. É muito fácil para nós pensarmos que precisamos ajudar a Deus. Acreditamos que podemos planejar a vida para facilitar o trabalho divino. E às vezes a gente vai lá e faz. Não, deixa eu fazer. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. E simplesmente não deixa. Vai pela força do braço, vai lá e faz. E aí, a gente tem dois caminhos a seguir. É o livre-arbítrio. Ou a gente escolhe ser guiada pelo Espírito Santo, ou a gente é guiada pelas nossas emoções. Que caminho seguir? Tal pensamento não é sensato, porque agindo assim, cometemos sempre os mesmos erros. Outra lição importante na vida de Rebeca foi que o injusto favoritismo causou sérios transtornos em sua família. Tudo tem uma consequência. Tudo que fazemos hoje tem uma consequência. Tudo que fazemos sem ser desobediente, sem realmente não obedecer, a gente tem uma consequência. E aqui, simplesmente uma família tão linda, tão abençoada, uma família de obediência, de fé, causou isso. Então, precisamos examinar os nossos próprios lares e relacionamento, né? E ver a questão das nossas atitudes com relação aos nossos filhos e como influenciar os nossos relacionamentos com ele e com o nosso esposo.
Isso é de extrema importância. Rebeca era uma linda mulher com muitas virtudes. Ela era muito inteligente, era amável, ágil em seu pensar, com grande iniciativa. Entretanto, Rebeca permitiu que o amor pelo seu filho mais novo tornasse uma mulher fraudulenta, traindo seu próprio marido. E aqui é onde não devemos seguir o mau exemplo de Rebeca. Pelo contrário, devemos permitir que Deus controle nossa personalidade por meio do seu Espírito. Nós podemos confiar que Deus cumprirá a sua perfeita vontade em nossas vidas e a vida dos nossos filhos e da nossa família. O livro de Provérbios, lá em versículo 14, 1, ele afirma: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com suas próprias mãos destrói, derruba. E eu quero que vocês possam refletir nesse momento. Será se estamos edificando ou será se estamos realmente destruindo os nossos lares? Como é que está a situação da sua casa hoje? Será se realmente você está sendo essa pessoa que está edificando o seu lar? Como é que está sendo você como esposa, como mãe? Como é que está sendo o amor de você com seus filhos? Quero que nesse momento vocês possam pensar. Pensa, é o momento de refletir. O que vocês têm a dizer em relação a isso? Quero que nesse momento vocês simplesmente tenham uma conversa sincera com Deus. Eu quero que nesse momento vocês comecem a pensar: Senhor, naquele dia tal, Senhor, eu agi diferente, eu não era para ter agido, eu fui tola como esposa, eu fui tola como mãe. Eu não poderia ter agido dessa forma com os meus filhos. Será que eu não causei ferida neles? Eu quero que nesse momento, que por mais que seus pais, lá na sua infância, tenham falado para vocês que preferia o filho tal ao invés de você, porque eu ouvi isso da minha mãe. Eu quero que nesse momento vocês possam liberar perdão, que vocês possam se livrar disso. Esse fardo não é seu. Esse fardo não é seu. Que vocês possam realmente liberar perdão e viver o sobrenatural de Deus na vida de vocês e na família de vocês. Talvez vocês tenham levado isso para a sua família. E chegar ao ponto de ver sua criancinha pequena no seu colo, o mais novo e o mais velho ali do lado. E você ter dado mais atenção àquele bebê, por ser mais pequeno. E ter causado ciúmes no seu filho. Eu quero que nesse momento você possa pedir perdão a Deus por isso. Porque de alguma forma, naquele momento, aquela criança merecia realmente, mas você, por achar que era apenas uma criança que estava ali, você não entendeu que ali estava sendo a formação do seu filho. Quero que nesse momento você comece a refletir. Será que você está sendo uma mulher que edifica o seu lar? Eu quero que nesse momento vocês falam que está lá em Êxodo 3, no versículo 5. Deus disse: pare aí e tire a sandália, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. A sua casa é sagrada. Você está pisando em um solo sagrado, porque o Senhor está nesse lugar.
E eu quero que nesse momento você possa refletir sobre as feridas que te causaram na infância, como filho. Quero que vocês vão lá a fundo, ressignifica isso, tira isso do coração de vocês, joga isso para fora. As famílias de antigamente tinham muitos filhos, antigamente, no passado, né? Tinham muitos filhos, e às vezes a mãe dava mais atenção a um do que o outro, e às vezes até mesmo a gente não se sentiria tão amado. Se você é daquelas pessoas que não se sentiu amado, sabe que você é amado. Você é amado. Que você sempre esteve nos braços do nosso Abba, o nosso Pai. Eu quero que nesse momento você se permita ser diferente. Se você não está sendo diferente com seus filhos, na sua casa, com seu esposo, com sua mulher, seja diferente com ela a partir de hoje. Mostre que o que você aprendeu aqui, você levou de lição. Que não vai acontecer isso com seus filhos. Que uma nova geração vai ser uma nova geração de obediência à palavra do Senhor. Que assim como Rebeca resolveu obedecer o Senhor lá no comecinho, você vai continuar obedecendo o Senhor sempre na vida de vocês. Você simplesmente está livre. Está livre porque você se perdoou. Então, se você magoou o seu filho, coisa básica, assim, que você acha, é meu filho. Tá bom, deixa pra lá, é meu filho. Mas você sabe que você talvez foi dura demais, até mesmo com palavra. Pode ser algo que veio lá na infância, ele poderia ter um dele, eu machuquei. Eu realmente machuquei meu filho, eu realmente vou pedir perdão a ele. Quero que nesse momento você possa refletir. E o melhor, eu quero que nesse momento você sinta-se abraçada pelo seu filho, ou pelo seu esposo, pela sua esposa, se você magoou ela. Porque um novo começo, uma nova história, você está se permitindo a viver. Você está se permitindo a viver em obediência. Você está sendo simplesmente entregue ao Senhor. Se entrega totalmente a Ele. E o melhor de tudo isso, você está se permitindo ser guiada e ser guiado pelo Espírito Santo. Chegou a hora da gente conversar. Simplesmente converse com o Senhor. Fala para Ele dos seus medos, dos seus pecados. Fala com Ele sobre os seus pecados. Faça uma oração. Fala, Jesus, me perdoe. Eu não fui essa mulher, Pai, que eu deveria ter sido. Eu errei com meu esposo. Eu errei alguns momentos com os meus filhos. Eu fui magoada lá na infância, Pai. Mas, Senhor, eu simplesmente decido obedecer. Simplesmente eu decido ser filha. Obedecer ao Senhor. Então esse momento é um momento de você se refletir e falar com o Senhor. Peça a Ele para te conduzir. Pois aonde você está é um lugar sagrado. Aonde você está pisando é um solo sagrado. Porque o Senhor Jesus está nesse lugar. Então, que esta manhã a gente venha realmente sair daqui novas pessoas, ressignificar tudo e ser pessoas para trazer uma nova geração. Uma família em obediência, uma família feliz. Acredite,
acredito que o que Deus tem para você, para sua família, é algo sobrenatural. Apenas obedeça, apenas seja guiado pelo Espírito Santo dentro de você. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia, que o Senhor possa estar nos permitindo de viver o sobrenatural dele em todos os momentos. E quando vier ao meio da circunstância, quando você estiver no meio do vale, lembre-se, você tem um Pai e você é amada, você é amado por Ele. Lembre-se que nada é do seu tempo, é tudo do tempo de Deus. Lembre-se que nada é do seu modo, é do modo de Deus. Então, permita-se viver o sobrenatural de Deus. Permita viver em obediência. Permita que o Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, que você se permita ser guiado por Ele. Que a partir de hoje, nós possamos ver essa história de Rebeca e fazer diferente em nossas vidas. Que nós possamos viver uma vida em obediência. Que nós possamos realmente olhar para os nossos lares, para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as nossas esposas e ver, Senhor, eu quero ser guiada por Ti, Senhor. Quando eu for falar com meus filhos, quando eu estiver dentro da minha casa, dentro do meu lar. Porque aqui, Senhor, é um solo sagrado. Porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor, Ele está pousado dentro da sua casa. Ele está aí no seu lado agora, dentro da sua casa com você. Então que a gente realmente possa vivenciar e aprender muito com a história de Rebeca e colocar em prática todos esses ensinamentos com ela. E não cometer os mesmos erros que ela cometeu. Não ser tola, mas ser mulheres que edificam o lar. Ser mulheres que edificam nossos lares. E eu tenho certeza que quando a gente permite ser guiada pelo Espírito Santo, Ele te mostra. Todo lugar que você entra, Ele mostra claramente para você. Que nós possamos permitir viver isso. Que Deus venha nos abençoar essa quinta-feira, que seja uma quinta-feira maravilhosa sobre os nossos negócios, Pai. Sobre as nossas empresas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos projetos, Jesus. Que nós se permita ser guiada. Que até mesmo no projeto simples que a gente acha que é simples, peça a Deus para Ele ser seu guia. Peça, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me guie nesse projeto. Eu quero ser guiada por Ti. Porque se for de Deus, se é isso que Ele quer para você, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, Ele vai te levar. Então não seja guiada pelas suas emoções. Seja guiada pelo Espírito Santo em você. Então que Deus possa nos abençoar essa quinta-feira. Que a gente venha ter um dia extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.